Olá, pessoal. Eu sou Alexandra Santos, sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu estou aqui para falar com você sobre a ansiedade. Eu também já vivi essa ansiedade excessiva na pele, já passei por uma situação do TAG, consegui vencer. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, eu consigo gerenciar muito melhor os meus pensamentos, as minhas ideias e consigo viver com muito mais serenidade. E eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje eu quero falar da ansiedade, o que é ansiedade e o que vocês podem fazer, quais os mecanismos que vocês vão utilizar, para as ferramentas que vocês vão utilizar, para que vocês consigam também equilibrar essa emoção, ok? Então vamos lá. Então eu vou falar sobre ansiedade. A ansiedade é um medo e uma preocupação. Algumas pessoas confundem um pouco porque elas têm mais urgência do que ansiedade. Ou seja, a pessoa que ela não dá conta de esperar chegar o amanhã para fazer determinadas coisas que ela precisa. Então, por exemplo, ela vai fazer uma viagem e aí ela fica o tempo todo, ai, quero que chegue logo, vai fazer uma compra, ai, eu quero que chegue logo o dia de fazer minha compra. Isso não é ansiedade, isso é urgência, né? Uma pessoa impulsiva que não dá conta de esperar. Mas a ansiedade, ela é um medo e uma preocupação, é o contrário. É medo de chegar o dia de fazer algo, né? Uma preocupação que ela vivencia dia a dia por algo que ela ainda vai fazer, ainda não chegou o dia de fazer. Ou então por algo que já aconteceu e foi muito ruim para ela. Então ela tem medo que esse algo que aconteceu possa acontecer novamente, ou algo no futuro que talvez nem vá acontecer, ok? A ansiedade, ela é um medo também sem fator desencadeante. A pessoa ela sente um medo, uma preocupação o tempo todo, mesmo quando não há um fator, um motivo aparente. Ela está num ambiente bacana, num ambiente legal, está ali com a família, com os amigos, e de repente aquele sentimento de preocupação, aquela tensão aparece do nada. Ansiedade é um sentimento subjetivo. A ansiedade ela faz parte da nossa vida. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento. A ansiedade ela é importante para nós. Ela que faz a gente partir para a ação para resolver os nossos problemas. Então, ter ansiedade é normal e ter ansiedade é importante. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai para um primeiro encontro, né? Vai conhecer uma pessoa, vai sair a primeira vez com ela. Então ela sente aquele friozinho na barriga, ela tem aquele medo, né, por pensar, será que vai dar certo? Será que vai gostar de mim? Então isso é normal. A pessoa está à espera de um emprego, aí ela tem também aquela preocupação se vai dar certo, se vai ser chamada, se vão gostar dela, se vão gostar dele, né? E também quando a pessoa está para passar num concurso. Então a pessoa está estudando muito para passar no concurso. E aí tem aquele sentimento, né? Aquela ansiedade, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Se eu não conseguir, como que vai ser? Já perdi tanto tempo aqui estudando. Então é normal ter esses pensamentos, ter esses sentimentos. Mas você sabe definir a ansiedade natural da ansiedade patológica? Porque tem muita diferença, né? Então, a gente consegue definir a ansiedade, se ela é normal ou se ela é patológica, através da intensidade. Se a intensidade dessa ansiedade for desproporcional, né? Se a pessoa percebe os pensamentos intrusivos como realidade e ela entra quase que em pânico em determinadas situações, aí já está fora da normalidade. Aí a gente já tem que prestar atenção nisso, né? Já tem que buscar ajuda. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Quem nunca sentiu um friozinho na barriga quando entra no elevador? Eu acredito que todo mundo sente, né? Eu acho que todo mundo, quando entra no elevador, vem aquele pensamento intrusivo. Ai, meu Deus, será que vai dar algum problema? Ai, será que ele vai parar? Será que ele vai estragar comigo aqui dentro? Então é muito normal a gente ter esse pensamento. Só que
Quando a intensidade da nossa ansiedade ela é normal, ela é leve, a gente consegue controlar, a gente consegue usar o elevador normalmente. Se o elevador parar, dá aquele medinho, mas a gente não entra em pânico. Então, é uma ansiedade ali, ó, bem controlada, né? Bem natural. Outro exemplo também são as pessoas que precisam de ir ao dentista. Então, aquele medo excessivo de ir ao dentista, a pessoa nunca vai, ela nunca vai resolver o seu problema lá com o dentista, ela prefere sentir dor de dente, ela prefere deixar de extrair algum dente que ela precisa, prejudicando a sua própria saúde, porque ela tem pavor, ela não consegue imaginar, né, aquele barulho do motorzinho ou a agulha para anestesia, né? Então, já é uma coisa mais, uma intensidade mais importante, mais elevada. E também, quem nunca sentiu um friozinho na barriga na hora de fazer uma apresentação, na hora de fazer uma palestra, apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ou então apresentar uma dança, né? Na escola ou no teatro, enfim. É normal sentir esse friozinho na barriga, mas tem pessoas que sentem uma ansiedade num nível tão elevado que a pessoa trava, ela não consegue falar, ela trava. Então já é uma ansiedade num nível muito importante. Outra coisa também são os comportamentos de esquiva, sem um objetivo aparente. Então a pessoa tem muita dificuldade de se relacionar, tem muita dificuldade de viver em grupos e isso prejudica muito a vida da pessoa. Existem as armadilhas, né? As armadilhas que nos aprisionam e nos causam muita ansiedade. Então, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês observarem se vocês se identificam ou se vocês conhecem alguém que se identificam com esses comportamentos ou com essas atitudes aí, né? Essas situações no dia a dia de vocês. Uma das coisas, uma das armadilhas que nos causam muita ansiedade é o mundo competitivo em que vivemos, né? As pessoas estão escravas das suas próprias metas e dos seus ideais. Outra coisa é esse ritmo da vida moderna que a gente está vivendo hoje, esse excesso de estímulos, né? Os valores da sociedade também está bem complicado, muita gente querendo acompanhar e isso faz com que a pessoa eleva, né, o nível de ansiedade, como por exemplo o consumismo, materialismo, padrão de beleza, ser bom em tudo, ser bem-sucedido, fazer as melhores viagens, enfim, padrões de condutas variados, tipo perfeccionismo, ter muita expectativa, ter que dar conta de tudo. A pessoa acha que ela tem que ser uma fortaleza sempre. Preocupação constante em atender às necessidades do outro. Tem pessoas que vivem para atender às necessidades do outro, então vive sempre no gatilho da ansiedade. Outra coisa também é a gratificação instantânea. A gente vê muito isso hoje nos relacionamentos mais casuais, né? Aquela falta de expectativa, de perspectiva, né? Se vai continuar, se não vai continuar, se vai dar certo, se não vai dar certo, ou é só mesmo um relacionamento casual. Isso também causa muita ansiedade. E a violência constante também que a gente vivencia hoje nos lares, na escola, no trabalho, a questão do bullying, né? A questão da intolerância. Também nós temos aí outras armadilhas que nos aprisionam, que são as cobranças excessivas, o medo de errar, a preocupação com o que o outro vai pensar. Isso aparece muito no consultório. E também o pouco autoconhecimento, né? Então a pessoa precisa se conhecer, precisa trabalhar o autoconhecimento, porque isso também vai ajudar bastante. E outro fator também, gente, é que a ansiedade patológica, ela deprime o nosso sistema imunológico e a gente fica predisposta a doenças graves, como por exemplo, o câncer, problemas intestinais, problemas cardíacos, a depressão, que a gente vê que está elevando demais aí esses quadros de depressão e várias doenças psicossomáticas.
E aí, na busca incessante para preencher esse vazio, né, causado por essas cobranças sociais que eu citei aqui, né, o que que a pessoa faz? Ela trabalha em excesso, ela mete a cara no trabalho, ela consome em excesso, desenvolve compulsão. A gente vê muitos pacientes desenvolvendo, não tinha antes, agora por conta dessa ansiedade, por conta de ter que preencher esse vazio, a pessoa começa aí a desenvolver uma compulsão por comida, por filmes, por atividade física, por compras, por sexo. E a grande questão é a seguinte: como interpretamos essa realidade que nos cerca? Nós temos que ser tudo isso mesmo? Nós temos que fazer tudo isso mesmo? A gente tem que ser bom em tudo mesmo? Então a gente tem que pensar, refletir muito sobre isso. E o grande desafio é buscar o autoconhecimento, trabalhar a autoconfiança para ter o equilíbrio que precisa para enfrentar, né, toda essa situação. E qual que é o grande equívoco que a gente tem observado? Se ocupar de algo negativo no intuito de afastar de si a ansiedade, como por exemplo, muitas pessoas buscam refúgio no álcool, né? A gente percebe que as mulheres, elas têm excedido bastante aí na questão da bebida, né? É um quadro assim que vem mudado de uns anos para cá. Então, tanto as mulheres quanto os homens, né? Então, busca esse refúgio no uso do álcool, no excesso de trabalho, na fuga de férias, no comer excessivo, né? Na religião, na prática excessiva por esportes, no consumismo, né? Que a pessoa passa a comprar até sem necessidade. E aí, qual que é a consequência de tudo isso que não é resolvido? Divórcio, demissão, desentendimento com a família tem aumentado bastante. E as doenças, como eu citei, né? A depressão, a ansiedade, várias doenças psicossomáticas. Então, como eliminar a ansiedade? Como definir a melhor estratégia para isso? Então, nós temos 3 passos. O primeiro passo é o diagnóstico, identificar qual é o quadro determinante que está presente nessa pessoa. Qual que é o quadro? O que está dominando, né, em cada pessoa? Então, por exemplo, a gente tem o quadro do transtorno do pânico, nós temos o quadro da agorafobia, que estava associado ao transtorno do pânico, mas hoje está separado, né? Podendo estar com ou sem quadro de pânico quando a pessoa está no quadro de agorafobia. Nós temos o quadro também do TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, no qual eu falei que eu me encontrava. Nós temos a ansiedade social, né, que também é chamado de fobia social. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é considerado ansiedade, mas tem aí a sua própria peculiaridade. A fobia específica, que são os medos específicos, por exemplo, eu até citei do elevador, né? Então tem o elevador, medo de insetos, medos de animais, medo de altura. Então a fobia é uma fobia mais específica. Temos o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa por algo que foi marcante para ela, que foi, né, mais traumatizante, e ela fica revivendo aquele sentimento ruim. Ela está sempre lembrando e sempre ficando muito ansiosa por conta daquilo que já aconteceu, com medo de acontecer novamente. O segundo passo, né, o primeiro é o diagnóstico e o segundo é a intensidade. Então a gente tem que avaliar qual que é a intensidade dessa ansiedade. Então nós temos o quadro, a intensidade leve, moderada e grave. Então na psicologia nós usamos o parâmetro do impacto para avaliar a intensidade do quadro. Então o primeiro parâmetro, por exemplo, qual que é o impacto que essa ansiedade tem causado na vida pessoal, profissional e qual que é o nível de sofrimento que essa pessoa está tendo. Então aí a gente consegue avaliar se está leve, se está moderado, se está grave. O segundo parâmetro que a gente utiliza para poder avaliar
é o tempo, né? Por quanto tempo que essa pessoa está passando por esse quadro ansioso. E o terceiro parâmetro que a gente usa é a resistência ao tratamento. Então a pessoa já tentou várias técnicas, ela já tentou até medicação e ela não consegue melhorar, ela não consegue evoluir, não consegue ter resultados. Nesse caso, na maioria das vezes, ela talvez, né, tenha até que entrar com uma medicação. Então, o terceiro passo é escolher o tratamento. Então, já temos o diagnóstico e já sabemos a intensidade que isso que causa, né, esse problema na vida dessa pessoa. Então, temos o diagnóstico e temos a intensidade. O tratamento será com remédio ou será sem remédio? Isso vai ser definido pela intensidade. Então, se o caso for grave, é importante utilizar a medicação para ajudar o cérebro a desligar um pouco esse mecanismo para facilitar no treino. Porque se a pessoa tiver um nível de ansiedade muito alto, ela não consegue, igual eu falei anteriormente, nem treinar o seu cérebro, treinar os seus processos cognitivos para ela conseguir diminuir, para conseguir trabalhar e sair, né, desses gatilhos aí da ansiedade. Então nós temos dois tipos de medicação, que é a medicação de alívio. A medicação de alívio ela não vai tratar a ansiedade, ela é só mesmo para um alívio. E a medicação de longo prazo, que vai ajudar o cérebro a reaprender a lidar com a ansiedade, né? Eu não vou falar aqui sobre medicações e lembrando que medicação é prescrita somente pelo médico psiquiatra, caso o paciente necessite, tá? Quais são os principais tratamentos para a ansiedade? O principal tratamento para a ansiedade é a TCC, é a terapia cognitiva comportamental, porque ela tem mais evidências científicas na eficácia do tratamento, principalmente para o toque. A TCC ela é excelente. Os estudos comprovam que a TCC ela tem poder comparado aos remédios. É considerado um tratamento de primeira linha. É uma terapia específica e está interessada em três componentes da ansiedade. Ela está interessada nos sintomas físicos, nos pensamentos e no comportamento. Como é que estão esses sintomas? Vamos fazer uma boa descrição, uma boa caracterização desses sintomas. Como estão os pensamentos, né? Esses pensamentos estão muito disfuncionais, ele está mais disfuncional aonde? Então fazer essa avaliação. E os comportamentos, quais comportamentos que essa pessoa está emitindo, que está fazendo aumentar ainda mais a ansiedade dela, ok? Então, a TCC, ela se preocupa com o aqui e agora, embora ela olhe para o passado, né? O passado é muito importante para definir o que está acontecendo aqui, mas ela vai importar mais em olhar para o passado apenas para ajudar no presente, apenas para ajudar no aqui e agora. Outra coisa muito importante para ajudar também nesse processo da ansiedade, que é uma meditação guiada. Existem áudios de meditação com 1 minuto, 15, até 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Para os iniciantes, a gente orienta a começar com os áudios mais curtos, porque a pessoa não está acostumada a meditar, então ela vai encontrar uma certa dificuldade. Então tem que começar pelo nível aí mais, né, mais fraco, 1 minuto, 5 minutos, e aí aos poucos ela ir aumentando. Então essa técnica, essa meditação, ela ajuda na atenção e no foco, que estão muito comprometidos com a ansiedade. E tem mais a ver também com os pensamentos, trazer os pensamentos do passado ou os pensamentos do futuro para o momento presente. E ela faz isso tudo de uma forma muito gentil, sem pressão mental, que pode levar, né, a pessoa ao relaxamento. Tem a ver com a atenção plena, com aqui e agora, com viver o momento presente. É muito bacana. Outra coisa também que é super importante para ajudar na ansiedade, para diminuir a ansiedade, é a atividade física e caminhada. Ajuda muito também no controle da ansiedade. Mas eu gosto sempre de ensinar para os meus pacientes o seguinte: não é fazer uma atividade física por fazer, não é fazer uma caminhada por fazer.
Quando você estiver fazendo uma atividade física e uma caminhada, pratica o mindfulness. Porque, como assim? Quando você está fazendo atividade física, tenta concentrar no seu corpo, na sua musculatura. Aquele aparelho que você está utilizando naquele momento, ele está trabalhando qual musculatura? Observa isso. Quando você estiver fazendo uma caminhada, observa a topografia do lugar, observa na paisagem, nas coisas que estão ali à sua volta. Deixa todos os seus órgãos sensitivos atuarem ali naquele momento. Porque quando você está fazendo isso, quando você está concentrando no momento presente, você não está preocupado, não está preocupada, você não está com medo, né, de algo que estava gerando um certo medo em você. Então, naquele momento, você está acostumando, ensinando o seu cérebro a desligar e a viver no momento presente. Isso vai ajudar cada dia mais o seu cérebro entender que é possível e que existe uma outra forma de viver menos ansioso. Na ansiedade, existe uma hiperativação do córtex frontal direito. Ele está muito ativado e o tratamento faz com que o cérebro volte para o ritmo normal, para o estado basal e você se sinta muito melhor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham conseguido entender o raciocínio que utilizamos no consultório para o tratamento da ansiedade. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse vídeo, se ele fez sentido para você, se você gostou, compartilhe. E até o próximo vídeo.